E o goiano João Carlos, mais conhecido como João Saci, aventurou-se durante uma semana até alcançar um acampamento na base do Monte Everest. Mas que menino danado! A montanha de maior altitude do mundo. Ele realizou o feito após vencer um câncer 5 vezes e ter uma das pernas amputadas. Ele é exemplo de superação. E o nosso repórter Alex Rodrigues teve um bate-papo com ele. Vamos ver? E se para muitos o céu é o limite, hoje a gente vai conhecer uma história que ultrapassa esse limite, né, do céu. Estou aqui com o João Carlos Rodovalho, conhecido também como João Saci, goiano que conseguiu escalar o Everest, apesar de algumas limitações físicas, mas nada se torna impossível, né, João? Vamos bater esse papo contigo, conta mais pra gente dessa história. Obrigado, é uma honra estar conversando, batendo um pouquinho desse papo, contando um pouquinho dessa aventura aí, que foi decidir chegar ao acampamento base do Everest. E, cara, assim, eu digo que é uma experiência surreal, né? É algo muito diferente, é algo que, de repente, você se proporciona um desafio que você precisa fazer, é algo que te tira da sua zona de conforto. Eu mesmo, quando eu decidi ir para o acampamento base do Everest, eu falei que eu queria um desafio que me tirasse da zona de conforto. Aí as pessoas perguntam, João, mas por que zona de conforto? Da onde veio isso? Eu falei, cara, eu nadei durante 14 anos. Então, natação para mim, o treino da natação já é uma zona de conforto. Já tem 7 anos que eu faço crossfit. O treino de crossfit é uma zona de conforto. Mas caminhar várias horas por dia na altitude não é uma zona de conforto para mim. É algo que eu tive que me propor, fazer trabalhos, treinos específicos que me tirassem dessa zona de conforto. E caminhar 6, 7 horas por dia é bem complicado. Mas acabou que deu tudo certo aí e conseguimos chegar no nosso objetivo, que foi os 5.364 metros de altitude, que é no acampamento base do Everest. É onde inicia a escalada para o topo. E assim, é uma dimensão muito grande para a gente ter uma ideia, né? Muitos aviões, né? Eles até voam nessa altura, né? Mais ou menos de 5.000 metros, né? Em voos mais curtos, para ter uma ideia daquilo que você escalou. E eu queria saber de você, qual foi a maior dificuldade? Porque assim, para quem não te conhece, né? Você precisou amputar a perna, isso já tem um tempo, e eu imagino que a dificuldade tenha sido bem maior que o normal, né? Sim, com certeza. O fato de não ter uma perna exige que você faça um esforço muito maior. É comprovado já cientificamente que quem tem uma perna amputada faz o dobro do esforço de uma pessoa que tem as 2 pernas. E para mim essa grande dificuldade se mostrou muito nas subidas que tem. Por exemplo, a gente já chega em Lúcula, que já é 2.800 metros de altitude, então ali eu já digo que já bati meu recorde de altitude e todos os dias eu batia recorde de altitude que eu já fui. E quando você sai de Lúcula e vai até Nantes Bazar, você ganha mais ou menos aí uns 600 metros de altitude. Então você tem que subir muito, muito mesmo. E aí foi um dia que tive que fazer muito esforço mesmo. Eu cansei muito, eu achei que de repente ali não tivesse fim aquela subida, porque você vai subindo lentamente, ainda com dificuldade de respirar, ainda acostumando com a baixa oxigenação a 3.400 já diminui um pouco isso, da oxigenação, da oferta de oxigênio no ar, mas aos pouquinhos, passo a passo, a gente foi conseguindo chegar no objetivo, que era chegar em Nantes Bazar. E para mim, diante de tudo que aconteceu para essa viagem, foi algo muito especial, porque a gente chegou exatamente no domingo de Páscoa. Lá não tem essa questão da Páscoa, mas para nós tem um significado muito grande. Então, a ressurreição de Cristo, justamente naquele momento, eu estar chegando no domingo de Páscoa, teve um grande significado para mim. Porque a viagem ela foi adiada 2 vezes. Foram 2 anos seguidos de adiamento, porque eu planejei ela em 2019. 2020 veio a pandemia, 2021 de novo a pandemia, na época que eu iria viajar, e dessa vez deu tudo certo e foi exatamente, eu consegui chegar nesse dia tão especial para nós que somos católicos e para quem tem a fé em Jesus. E eu queria assim, ouvir de você uma mensagem que você possa deixar de repente para quem tem algum tipo, vamos colocar assim, de limitação física, mas que no seu caso não foi limitação alguma, né? Porque essa história sua, com certeza,
ela serve como exemplo para muita gente que está nos acompanhando aqui agora. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, um recado para o pessoal que de repente tem algum sonho, se sinta limitado, mas você é a prova de que não há limites, né, João? Eu digo que não existe o impossível, existem impossibilidades. Naquele momento, eu estava impossibilitado de ir para o acampamento base do Everest. E ao acreditar que eu poderia chegar lá no acampamento base do Everest, aquela parte que era impossível se tornou possível, porque eu fui fazendo vários possíveis diários. Eu não venci o câncer 5 vezes de uma hora para outra, eu venci dia após dia, noite após noite de choro, momentos difíceis, momentos onde eu pensei em desistir. Diversos momentos da minha vida eu pensei em desistir. E Deus sempre me deu força para continuar mais um dia. Que a gente tem essa capacidade de entender que a gente tem essa possibilidade de seguir mais um dia. Às vezes é necessário parar, descansar, dormir um pouquinho, como eu fazia lá no Everest também, parava, descansava e seguia em frente. O mais importante é esse, a gente ter força para dar mais um passo, de seguir em frente e ir mais uma vez. Hoje eu digo que a amputação ela não é o fim da vida, ela é o início de uma nova vida. E que a gente tem que ter fé e conseguir transformar a nossa vida, que com certeza não é uma perna ou a falta de um membro ou de repente uma dificuldade que você tem no dia a dia que vai impedir de você realizar seus sonhos. Legal, João. E para a gente fechar aqui, eu quero saber de você. Qual que é o próximo objetivo? Qual que é a próxima meta? Vai ter mais pico, mais montanha, escalada? Qual que é o próximo objetivo do João? Vai. E deixa a família de cabelo em pé, né? Minha mãe principalmente, minha avó também. Mas o próximo objetivo é o Aconcagua. Eu quero chegar lá no topo da América do Sul. Legal. João, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Então, estamos aí com mais uma história muito bacana, né, de superação. E em breve, já tem data, em janeiro, a gente espera estar aqui novamente, acompanhando o João para ele explicar para a gente como é que foi mais uma aventura, mais um momento de superação na vida. Exemplo? Pois é. Tamo de base isso aí, viu? Fantástico.